Recebê-la, bem-vindo aqui à nossa emissora, né? Sempre é uma alegria tê-la conosco. E a gente vai falar de um assunto que até hoje a gente não conversou com a Milene sobre isso, nessa questão de encontro de escritores, de livros, enfim, você tem andado, você está nessa vibe aí. Gratidão pela sua presença aqui. Bom dia, Dorli, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Rondônia FM. Um prazer muito grande estar de volta, né? Quanto tempo que eu não passo por aqui. E quero te agradecer por essa oportunidade. E falar de um assunto totalmente diferente dos quais nós fizemos vários embates aqui, não é verdade, Dorli? Falando do nosso município, o qual a gente tem um carinho muito grande por toda essa população. Com relação a esse encontro, em razão de eu estar mergulhando nessa questão da literatura, achei por bem não ficar com isso só para mim, e sim compartilhar. Através da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, a AGEB, que Rondônia tem uma coordenação, eu fui convidada para fazer parte de uma coletânea. E eu jamais imaginaria que eu teria o dom de escrever. E ali eu escrevi um pouco da minha trajetória, a vinda para Rondônia, como é que foi, enfim. E o meu texto foi selecionado e foi publicado. A partir daí eu fui convidada para uma outra coletânea. E essa coletânea, que tem o título Navegar é Possível, me levou para a Bienal de São Paulo. E aí eu disse, Rolim de Moura tem escritores, por que não trazer essas informações às pessoas que gostam de escrever? Então, o nosso encontro, o objetivo dele é trazer informações para as pessoas que querem ter um livro publicado ou até mesmo o seu poema, sua poesia, participar de uma coletânea. E quem sabe também estar na Bienal, que este ano será no Rio de Janeiro. Tudo bem, eu sou um pouco curioso, eu acho que as pessoas também, depois que a Milene deixou de participar ativamente da política como candidata, então, quando venceu o seu mandato como prefeita de Rolim de Moura, eu queria saber, se você puder falar, né, o que você fez da sua vida, né, e aí até de chegar a esse momento de entrar nesse mundo da literatura. Dorli, a primeira coisa, eu voltei para o meu trabalho, porque eu sou funcionária pública, hoje aposentada, e eu ainda precisava trabalhar um período para completar, para chegar na minha aposentadoria. Enquanto isso, eu resolvi estudar, e eu fui fazer o curso de Direito. E graças ao meu bom Deus, a minha colação, no dia da minha colação, eu já tinha minha carteira da OAB. Então, assim que eu me aposentei, me formei, me aposentei, passei a advogar. E dentro da advocacia é um outro mundo, as pessoas até perguntam, né? Milene, você mora em Rolim? Eu moro em Rolim, continuo morando em Rolim de Moura, mas é do escritório para casa. Antes da pandemia, a gente ainda via as pessoas, era nas audiências, encontrava nos fóruns, ia para outros municípios. E hoje é tudo online, então a gente fica um pouco afastado das pessoas, e as pessoas têm me cobrado isso. Mas a Milene vai à feira, vai ao mercado, vai à farmácia, eu estou no dia a dia em Rolim, mas não consigo ter um contato com todas as pessoas. E assim eu estou levando a minha vida. Muito bem, aí você concluiu o seu curso de Direito, na colação já tinha a OAB, que é sempre a grande pressão e a cobrança para quem vai militar como advogado, né? Porque tem pessoas que fazem o curso, que buscam concursos, enfim, não tem essa pressão, mas sempre ser aprovado na OAB também é um motivo de comemoração. E aí, como é que você entra nessa questão da escrita? Dorli, eu vou contextualizar aqui, até para fazer um registro, como é importante tudo ser registrado. A minha história, ela estava registrada através de escritores que eu faço até questão de dizer, seu João Batista. Quem não conhece, o nosso saudoso João Batista Lopes. Ele registrava tudo. E lá em Porto Velho, quando eu deputada, também outros escritores, porque na verdade eu fui uma novidade na política, eu não era conhecida e de repente deputada estadual. E a minha história passou a ser escrita. Mas foi que ano que a senhora se elegeu deputada? Eu fui eleita em 1993 e assumi, 1994 e assumi em 1995. Tem 30 anos isso? 30 anos. E estava registrado.
tudo sobre o meu mandato, quais eram minhas ações, em livros, em revistas. E na biblioteca Francisca Meireles, em Porto Velho, uma pessoa foi fazer uma seleção de mulheres que contribuíram com a história de Rondônia e me descobriram. E foi aonde que daí pediram para mim fazer um relato da minha história e aonde eu participei da primeira coletânea que tem o nome Vivências Amazônicas. Tá, dessa coletânea aí você citou agora há pouco um outro livro, Navegar, como é que é? Navegar é possível. É um texto esse daí? É, também. Esse aborda o que, se navegar é possível? Então, no texto de Vivências Amazônicas, eu conto a minha trajetória. Conta um pouquinho pra gente, né? Você veio do Paraná e veio parar na Amazônia. Eu saí do Paraná, Cidade. de Boa Vista da Aparecidinha. Na verdade, Boa Vista Aparecida, perto de Capitão Leônidas das Marques. O pessoal chama de Aparecidinha, né? Aparecidinha. Com 17 anos. E veio para Rolim de Moura? Não, vim para Cacoal. Isso com mãe e pai ou eu sozinha? Não, vim com um tio, porque eu sou órfã de pai e mãe. Eu vim com um tio, com apenas 17 anos. Nós chegamos 11 de fevereiro de 1981 e quando foi dia 22 de junho de 1981, mesmo sem documentos, CPF, RG, eu fui contratada pelo ex-território de Rondônia, funcionária na época, na prefeitura de Cacoal. Tá, e como é que Rolim de Moura surge na sua vida? Eu passei a trabalhar na prefeitura de Cacoal, ainda muito jovem, uma menina com 17 anos, e na época surgiu os povoados, o governador, as pessoas lembram, descia de helicóptero e disse que tinha que criar o município de Rolim de Moura. Na época, o prefeito era o Clodoaldo Nunes, de Cacoal, nomeou uma comissão para vir em Rolim de Moura, através quando eu falo prefeito, mas era tudo ligado ao Estado, através da Secretaria de Planejamento, o Dr. Murilo, e foi nomeada uma comissão para vir fazer o primeiro levantamento de Rolim de Moura, e eu fazia parte dessa comissão. Pelo fato das outras pessoas serem mulheres, já com filhos, lembro perfeitamente, problemas de ordem para se deslocar, nós chegávamos na balsa, a balsa rodou, enfim, era toda uma dificuldade para chegar aqui. Quando chegava, não tinha energia, não tinha material, tinha que voltar. A única pessoa que ficou em Rolim de Moura fui eu para fazer este levantamento e apresentar ao Dr. Murilo para que o governador, então, criasse o Rolim de Moura. Isso a senhora relata nessa parte literária? Eu relato essa minha história. Porque a gente fica curioso falando de literatura e também como somos de Rolim de Moura, e aí você perdurou com o Rolim. E aí eu consegui alcançar todos os cargos em Rolim de Moura, porque eu comecei na execução orçamentária, fui para contabilidade, fui para diretora de finanças. Na época, o secretário do doutor Adegildo, o primeiro prefeito nomeado, o secretário saiu candidato a vereador, o senhor Eliezer Dantas. Aí eu fui nomeada como secretária de Fazenda, de Administração e Planejamento. Eu era praticamente tudo. E pelo meu conhecimento de Cacoal, na época que eu trabalhei em todos os setores, então eu exerci esse cargo de secretária, mas na verdade quem fazia os balanços, quem fazia toda a parte de contabilidade, mesmo exercendo o cargo de secretária de Fazenda, era eu. Muito bem, e aí isso está relatado nessa questão de comunicar sua história dentro do relato. Eu relato que eu saí do Paraná, que eu vim para Rondônia, que Rondônia, o inesperado, foi aonde que surgiu todo o meu, eu posso falar, construir a minha vida, que eu casei, formei minha família. Aí eu conto que meu marido foi assassinado e que eu tinha 2 caminhos a escolher, ou chorar ou seguir em frente. E eu decidi seguir em frente, levar o legado dele, que na época era só bem. E com isso, através do nome, do legado do Edson Mota, eu entro para a política. Então, traz a memória dele, então. Trago a memória dele, com certeza. O meu primeiro mandato eu devo ao nome dele. O segundo mandato, eu relato isso, aí ele era meu. Por quê? Através do meu trabalho, das minhas ações, eu sou reeleita deputada estadual. Tudo isso eu relato de forma assim, numa prosa, porque eu não tenho o dom poético.
Já que nós estamos proseando e a gente vai navegar, já que você falou nos rios Amazonas, a gente vai navegar nessa questão do encontro literário, que vai ser no próximo sábado, né? Isso. Aqui em Rolim de Moura, com os escritores do Vale do Guaporé. Aí algumas curiosidades, como pessoa pública que a senhora é, né? Nesse sentido. Aí, depois a senhora foi deputada 2 vezes, e se eu não me engano, a senhora sai candidata a vice-governadora. Isso. Né? E a senhora, pelo menos é o que a gente ouve nos bastidores políticos, se você tivesse mantido como deputado estadual ou buscasse uma cadeira federal, teoricamente teria sido mais fácil. Você considera que foi um passo errado ser candidato a vice naquele momento, ou é questão de composição de grupo? A senhora que é uma pessoa sempre muito sensível em avaliar essa situação. Na verdade, eu fiquei sem saída, porque as pessoas que estão fora não sabem como funciona o sistema. Na época era o Fernando Henrique Cardoso, nosso presidente, e foi criada a verticalização. Da noite para o dia, eu, no meu caso, o meu partido, na época o PTB, a gente foi pego de surpresa. Nós não tínhamos como coligar com outros partidos. Por quê? A verticalização, de acordo com como estava coligado em Brasília, teria que seguir no Estado. E não tinha brecha, que fala assim, né, espaço para eu para outro partido, que já tinha passado a época de filiar em outro partido. Então, eu não tinha como ser candidata a deputada estadual naquele momento. Em razão do grupo, acharam por bem colocar um nome a candidato, que foi o Natanael, o MDB, que hoje era o PMDB, que hoje é o MDB, se uniram, né, o Amilando, senador, e precisava de um nome do interior. E eu sofri uma pressão muito grande, eu queria sair deputada estadual, mesmo correndo o risco que na coligação só elegeria uma pessoa, ou talvez nenhuma, porque não tinha como fazer coligação, porque hoje é 10, 11, naquela época eram 45 candidatos numa nominata. E eu fiquei numa nominata com 12 pessoas, sem a mínima chance de se eleger. Enfim, eu acredito que naquele momento eu sofri muito, foi muito triste, uma decisão que eu sabia que era um suicídio, não tinha chance nenhuma. Aí apostamos para pôr o Jairo para ser candidato. Foi bem votado, se não me engano, na época ele ficou fora por causa de 16 votos. E isso foi um percalço, mas eu acho assim que tudo Deus tem um propósito. Aquele mandato, as pessoas que foram eleitos, se não me engano, só um deputado não teve problemas de ordem jurídica, que foi que... Operação Dominó? Operação Dominó. Inclusive, né, ela tem um desfecho agora, recente. Com a situação do ex-presidente Carlão. Muito bem, continuando ainda dentro da sua história política, aí passa esse período, a senhora vem e torna-se prefeita de Rolim de Moura. Isso, eu volto para Rolim de Moura, aí como funcionária pública, na época... Eu não tinha um órgão para mim... Porque a senhora é servidora da União, né? Servidora da União. Aí eu fiquei à disposição do gabinete do deputado Nildo Capixaba, fazendo um trabalho para ele, como assessora dele, e as pessoas automaticamente diziam, Milene é prefeita, e fui candidata, e graças ao apoio da população, foi uma eleição vitoriosa, foi algo inédito da minha vida. Muito bem, e nesse momento que a senhora se elegeu prefeita em Rolim, a gente sempre fala com muito respeito, mas faz parte da política, né? A Milene, ela se elege contra todos os grupos, no sentido político, os grupos muito fortes. O Rolim de Moura, naquele momento, tinha lideranças expressivas em cargos importantes dentro da estrutura estadual e até federal, e a Milene, ela ganha de tudo e de todos, que se aliaram, né? Pessoas que nunca haviam se aliado para tentar pleitear aquela prefeitura, e a Milene Mota se elegeu prefeita de Rolim de Moura naquela eleição, né? Paguei caro. Por qual razão? Penso eu que naquele momento eu saí sozinha, mas não foi uma escolha minha. Eu nunca me vitimizei, nunca vi isso como questão de preconceito. Mas naquele momento, o PMDB, quando eu fui pressionada a sair vice-governadora para salvar o grupo, que na época o grupo era Marinha Rauch, Confúcio Moura, Natan, Cacá, vários outros deputados, né, precisavam de um palanque. Milene, se você for candidata a prefeita, nós vamos te apoiar. Quando eu, então, decido ser candidata a prefeita de Rolim de Moura, o PMDB, que tinha um compromisso de me apoiar, lança o candidato e ainda faz a união com o grupo do adversário, que é o Cassol.
Não, e tão interessante naquela eleição, porque hoje que se fala de Lula e Bolsonaro, aquela época era PT e PSDB que rivalizavam, né? E aí o PT e o PSDB, naquele caso, se uniu no mesmo palanque aqui em Rio. Mesmo palanque. E aí depois a senhora se elege prefeita com a maioria dos votos, mas aí a senhora fala como pagou o cara, porque aí demorou para poder articular e ter a porta aberta desse grupo que lançava e pleiteava a prefeitura aqui? Na verdade, Dorli, eu peguei uma prefeitura praticamente quebrada. Todo mundo tem consciência disso, eu trazia à tona, mas em nenhum momento eu expus a minha cidade. Eu fazia com que as pessoas acreditassem que nós íamos recuperar a saúde financeira do município. E com relação a projetos, a buscar recursos, mas o município estava inadimplente. Quando eu resolvo a situação do município, que ele poderia receber recursos, e logo que eu fui eleita, eu fui assim, a primeira. Ao contrário, ninguém me ligou para dizer, olha, você é prefeita, parabéns. Não, eu que procurei as autoridades, as pessoas que representavam Rolim de Moura para dizer, olha, eu fui eleita prefeita, vamos desmanchar o palanque e vamos trabalhar juntos. Eu busquei essa parceria. Mas eu percebo que naquele momento, se a Milene fizesse muito, eu poderia crescer politicamente. Então, às vezes, eu ia para Brasília, eu conseguia um recurso, na época a gente tinha que cadastrar o município em projetos, mas precisava que um parlamentar fosse lá e assegurasse o recurso. E eu não tive esse apoio. Eu não tive. É a questão do hospital regional, questão da hemodiálise, que você lembra muito bem. Era aqui na Cidade Alta, que ia você colocar na cliente do rim, né? Tinha Sim, esse desejo, né? Isso. Foi até doado o terreno, foi toda a questão técnica que eu consegui aprovar, que eu tive que aprovar na bipartite, na tripartite. Conseguimos doar o terreno, a empresa ia se instalar, já tudo certo, e nós não conseguimos ter êxito, por falta de questão de apoio político. Aí depois a senhora busca a reeleição, mas aí teve um problema jurídico, que seus votos não foram, pelo menos não foram divulgados. Até hoje, eu, sinceramente, eu não sei quantos votos a senhora obteve. Nem eu. A senhora também não teve acesso a esse dado? Eu imaginava que o candidato soubesse internamente ali, ó, porque seus votos não foram validados. Por qual razão que a Justiça Eleitoral não divulgou a sua votação? E aí o Tião Serraia volta ao cenário como prefeito de Rolínia. Na época, Dorli, quando você sai candidato, você tem que apresentar todas as certidões que você está hábil a buscar que ela vá. Ou seja, você tem que apresentar todas as certidões negativas e registrar sua candidatura. E isso foi feito. Não tinha nenhuma pendência. Registrei minha candidatura, tudo. No meio da campanha, surgiu uma ação que eu estava inelegível. Em razão de quando eu fui candidata a vice-governadora... Há 6 anos atrás, uma situação de 6 anos. Há 6 anos atrás. O Natanael tinha sido condenado por uma placa que foi colocada em Costa Marques, num poste, porque não pode. Como ele não recorreu, como ele não se defendeu, o que aconteceu? Naquele momento, já andando a campanha, então ela responde solidária. Um processo que eu nunca fui notificada, nunca fui intimada. Da noite para o dia, eu passo então a responder solidariamente de um processo, ou seja, de uma coisa que eu nem tinha conhecimento. Na época, o doutor Márcio, meu advogado, sugeriu que a gente então assumisse aquela dívida, era mais de 100 mil reais a multa, e parcelasse que ia resolver a situação. A gente assumiu então a multa, parcelamos, apresentamos. Depois das eleições, aí saiu o resultado. Como ela não foi eleita, perdeu o objeto. Foi isso. Depois a senhora tentou novamente ser deputada estadual, aí não deu. Eu saí candidata a deputada estadual e mais uma vez, eu posso dizer que o que acontece dentro, né, da questão partidos, dentro da política. Lá atrás, só para contextualizar, eu poderia ter sido deputada estadual e seria eleita, mesmo com uma coligação sem as mínimas condições, porque o Cacá foi reeleito, lembra? Eu aceitei, então, ajudar o grupo. Esse grupo me traiu, que foi o PMDB. Isso é público e notório, porque todos eles disseram que iriam me apoiar. Tá, quando, então, eu saio da prefeitura, eu
pensei não mais ser candidata. Fui convidada, então, para ser candidata pelo PSDB, o Expedito Júnior, candidato a governador. O partido estava coeso, nós tínhamos 45 candidatos com nomes, faria ali 5, 6 deputados. Quando eu chego na convenção, eu não sabia do que tinha acontecido no meio desse período. O PSDB, não sei por qual motivo, partilhou os nomes dos os nomes que estavam disputando para outros partidos e nós só ficamos com 11 candidatos. Eu fui para a convenção e falei, olha, eu não sou candidata, porque isso aqui é um suicídio. Como que eu vou disputar uma eleição? Daí era o Jean de Oliveira, que ficou no grupo, e mais 10 pessoas. Eu e mais 10 pessoas. Falei, não tem chance. Vou encher linguiça para o Jean ser eleito. Não deixei meus documentos, vim embora. Cheguei aqui em Rolim de Moura, aí veio na época o Dr. Miguel de Souza, Expedito Júnior, prefeito Silas, prefeito Laerte, toda a cúpula do Expedito Júnior. Não, você tem que ser candidata, nosso povo vai te apoiar, enfim, você vai ter, porque na época não tinha recurso para campanha, igual tem hoje. Hoje a mulher sai candidata, tem recurso, né? Todo e qualquer candidato, os partidos têm recurso, na época não tinha. Nós vamos te dar uma estrutura melhor. Resolvi ser candidata, fui muito bem votada, não posso reclamar, a população de Rolim de Moura respondeu à altura, mas a campanha do Expedito, ela começou a sangrar. Ele tinha sido cassado como senador, ele ficou a dúvida se era ficha limpa ou não, né? Isso. E o Supremo também se reuniu e ficou em 5-5 na votação, se valeria ou não para aquela eleição. É isso? Foi até o último, e ninguém sabia se o Expedito era candidato ou não. Então a campanha do Expedito, ela não andou. E para mim, que tinha ficado fora um período em razão da prefeitura, 2 anos sem mandato de deputada, 4 anos na prefeitura, eu precisava muito do palanque do Expedito para estar na região. E eu sozinha, eu não conseguia montar a estrutura, questão financeira. Então, eu acredito que foi a falta desse apoio, em razão dessa questão do Expedito, eu acabei não sendo eleita. Mas eu atribuo que também houve uma grande traição com os candidatos do PSDB, mas as pessoas que foram para outros partidos, todos responderam o processo. Lana da Oito, Flávio Lemos, aquela história lá daqueles outros, lembra da outra legislatura? E vários deputados tiveram problemas. E foram esses partidos que tiveram os nomes dos candidatos, então, do PSDB. Bem, a gente está revivendo um pouco da história de Rolim de Moura, a história da Milene Mota, que é uma mulher brilhante aqui da nossa cidade. E aí agora a gente vai focar no encontro. A gente milita na política, gosta, e a senhora é uma personagem importante para esse bate-papo aqui. Eu talvez, não sei se a senhora já teve a oportunidade de expor isso em algum outro meio de comunicação. Vamos falar agora do evento de sábado, como é que vai ser, né? Porque agora a senhora é uma escritora, a senhora está nesse mundo da literatura, e eu percebo com muita empolgação, né? A senhora está com brilho nos olhos. Sim, mas Dorli, só antes de entrar no assunto, interessante que agora eu falo sobre isso, porque quando eu comecei a escrever, principalmente sobre a minha trajetória, eu resolvi abrir a caixinha. Hoje a minha filha, mãe, você tem 60 anos, 60 mais, pode tudo. Mas não é, antes tudo isso ficava para mim. E às vezes até sem entender. Mas as pessoas ainda me perguntam, como você fez essa pergunta, por que você não foi contado os seus votos? Por que você não foi eleito, você foi bem votada? Né? Tem a questão do coeficiente, mas além do coeficiente, teve essas tramas antes da convenção. Você é candidata num partido que tem 45 nomes, faz 5, 6, você tem chance, você chega lá, tem 11. Sabe? Coisas assim que acontecem nas entranhas da política e a população não sabe. E hoje eu falo, não tenho medo nenhum, porque eu não estou falando nada que não seja verdade. Você tem ciência disso com relação o PMDB na época tinha que me apoiar. Colocou um candidato, buscou apoio com o adversário político, que era o Ivo Cassol, para não deixar a mulherzinha ganhar, porque era assim que eles falavam.
Mas agora, como que é a sua relação pessoal com essas pessoas? Porque são pessoas que seguem no nosso convívio no dia a dia. Dorli, eu digo que eu sou igual uma ave, leve, não tenho nenhum ressentimento. Convive tranquilamente? Convivo tranquilamente. Se alguém ficar chateado de eu estar falando isso aqui, eu estou falando a verdade. Convivo, não tenho ressentimento, tudo para mim tem um sentimento de gratidão. E eu descobri isso na literatura. Eu venci, eu sou uma vencedora. Então eu tenho que contar a minha história. Agora você falou 60 a mais, a gente tem que ter muito cuidado com o que fala, porque senão rapidinho a gente é cancelado. Mas você chega plena naquilo que é considerado da melhor idade. Porque você está bonita, você tá ativa, você está atuando, enfim. É um belo momento da sua vida, Eu né? estou vivendo a melhor fase da minha vida. Me redescobrindo, porque tudo isso estava numa caixinha até num outro momento. Não é só isso. Eu sou órfã de pai e mãe. Tem todo um contexto. Eu morei em casa de pessoas que eu presenciei violência doméstica e eu tinha que morar na casa de um, na casa de outro para estudar. Eu nunca tive um lar. Quando eu tenho um lar, que que eu construo minha família, que é o casamento, o meu marido é assassinado, o mundo se abre. Então, tudo isso eu trago nas minhas histórias, que eu vou responder a sua pergunta lá do Navegar é Possível. Eu conto a história da menina que superou. Então, eu trago a minha história navegando no Navegar é Possível e trago uma história de forma sem dor, sem mágoas, para as pessoas que lê, ver que é possível superar diante de qualquer circunstância, de qualquer dificuldade. Eu acho tão interessante a pessoa da expressão da Milene entrar nesse mundo da literatura e organizar esses nossos escritores, porque assim, às vezes falta, na própria comunicação, alguém que lidera, porque falta isso, falta aquilo, mas não tem quem carrega o piano. E a Milene, com toda a experiência de mãe, com toda a vivência de ter sido deputada, prefeita, líder que é, então assim, vai dar muita luz, acredito eu, para os nossos escritores, que às vezes são belos autores, mas que ficam no anonimato. Aí eu queria que a gente fechasse, porque nós temos a Hora do Povo já, para falar do encontro, e aí você fica à vontade para as suas considerações. Dorli, deixa eu te falar, eu chamei o Carlos, né, que é o Carlos Neves, da Foto RM. Falei, Carlos, vamos fazer uma reunião com as pessoas que gostam de escrever. E foi lá no escritório. E eu achei super interessante. Em Rolim de Moura tem pessoas com livros publicados. A professora Vacir, da Unir, tem mais de 6 livros. E fizemos um primeiro encontro, deu ali em torno de 20 pessoas, e resolvemos então, aí eles ouviram a minha história, como que eu consegui chegar na Bienal. Quando você disse que meus olhos brilharam, foi interessante ver os olhos deles brilharem e saber que eles também podem ir para a Bienal, com as informações que nós vamos trazer neste encontro. Este encontro a gente quer mobilizar a sociedade de forma geral, mas as pessoas que gostam de escrever, que tem um poema, tem uma crônica, uma poesia, uma criança, um idoso, que conta uma história, eu posso ouvir a história de alguém e transformar isso numa escrita. E foi essa reunião, as pessoas ficaram tão empolgadas que aí nós decidimos fazer a programação. Então, a nossa programação vai vir a Isabel, a professora Isabel Cristina, para falar da AGEB, porque é essa associação que abriu portas para mim, para abrir portas para esse público, para que quem tem um texto possa estar também publicando, assim como eu tive essa oportunidade. E quem quer publicar um livro, também ter essa oportunidade, que hoje o Ministério da Cultura, através do Carlos, tem editais aí que a pessoa não tem custo nenhum, mas ele precisa dessas informações. Então, a gente quer movimentar, aí decidimos já, né, esse pequeno grupo, escolher o nome desse grupo, tudo ligado ao ponto de cultura, que é... Qual é o nome? O nosso é Escritores do Vale do Guaporé, para não ficar só Rolim de Moura, toda essa nossa região. E o Guaporé já foi o nome do nosso estado quando era território, Foi, né? por isso que nós decidimos. E um segundo momento, até a ideia do professor Dirceu Betiol, a gente quer fazer uma coletânea específica de Rolim de Moura para trazer a história dos pioneiros e deixar registrado. Porque amanhã nós não vamos estar aqui. Assim como alguém me descobriu, né, através, numa biblioteca, vários livros, várias revistas com a minha história, amanhã depois os nossos netos, bisnetos, estar numa biblioteca e saber quem são os pioneiros de Rolim de Moura. Então a gente já tem esse projeto. Esse grupo
Só para você ter uma ideia, as pessoas estão compartilhando, vindo falar com a gente no privado. Nós temos pessoas que têm vontade de lançar um livro e não sabem por onde começar. Um segundo momento, a gente quer fazer uma noite de autógrafo dos escritores que já têm Rolim de Moura. Depois, mobilizar as escolas, os professores de português, para que a gente possa estar, então, descobrindo alunos, pessoas, para fazer uma coletânea dos pioneiros e outra coletânea promovendo as pessoas que gostam de escrever. Para a gente fechar o evento, sábado, horário, quem é convidado? Todos são convidados, pessoas que amam literatura, mas é aberta ao público. Vai ser no CEJA, a partir das 8h30 até as 12h30, aqui em Rolim de Moura. E as pessoas da região estão convidadas também. Milene, nossa hora do povo está chegando, eu quero imensamente agradecer. Fazia dias que eu não fazia uma entrevista que a mim satisfez tanto. Eu fico honrado pela sua vinda aqui e espero a gente ter a oportunidade de conversar mais sobre literatura e outros temas. Muito obrigado por ter vindo aqui a 93,1 e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Dorli. O prazer é todo meu. Fico muito agradecida por você estar divulgando o nosso encontro, me dando essa oportunidade. E deixo aqui um abraço a todos e quem quiser participar, o convite está aberto. Espero vocês lá. Tenham uma boa tarde. Conversamos com a Milene